boa tarde, sexta-feira, sextou meu povo, 20 de fevereiro de 2026, no ar a partir de agora o almoço mais completo do rádio quiteriense, até às 14 horas, o Redação Plus traz para você as principais notícias, as informações, o que marcou as últimas horas em Santa Quitéria, no Ceará, no Brasil e no mundo. Obrigado pela sua audiência e vamos juntos conferir as manchetes, os destaques do Redação Plus de hoje. Confira agora os destaques do Redação Plus. Gás do Povo, Caixa começa a liberar a recarga do botijão a partir da próxima segunda. A recarga, que é gratuita, poderá ser realizada pelo responsável familiar diretamente nas revendedoras que aderiram ao programa. E você vai conferir também: governo do Ceará e mais 53 prefeituras perdem verba extra na educação em 2026. Fim de semana deve ser de chuvas intensas nas cidades do interior. Toma corpo acordo para reaproximar Ciro e Cid nas eleições desse ano. A gente fala também que o empresário e ex-servidor das prefeituras de Nova Russas e Tamboril vão cumprir pena, foram condenados por crimes contra a administração pública. No noticiário local, nós vamos falar que a Câmara Municipal acaba de aprovar nesse momento o reajuste salarial e a progressão dos professores da Rede Municipal de Ensino de Santa Quitéria. Inclusive, correção, né? A última vez foi tratada essa questão, corrigindo e equiparando desde 2009. Há muito tempo que não havia essa reparação salarial para a categoria, né? Diferente do reajuste, mas a progressão, equiparar, né? Seguindo todos os critérios. Então já a gente fala dessa aprovação, dessa votação que está acontecendo agora. E a gente também vai falar sobre saúde mental no trabalho, né? Diante do episódio ocorrido ontem na fábrica de calçados aqui em Santa Quitéria, chama a atenção, o alerta, a preocupação do número de pessoas que se afastam do trabalho e que procuram os serviços de saúde mental do município por conta, né, dos problemas adquiridos no ambiente de trabalho. Essas e outras informações são destaques a partir de agora, na edição desta sexta-feira. Sextou, minha gente, 20 de fevereiro de 2026. O Redação Plus já está no ar. Imparcialidade no que se informa e credibilidade no que se diz. Agora, Redação Plus. Resultado não nasce do impulso, nasce da constância, silenciosa, diária e inegociável. Olá, boa tarde, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas. Chegou o dia mais aguardado dessa semana, super curta, né? A semana que começou na segunda-feira, não, começou na quarta-feira de cinzas, meio-dia com as coisas, né? E aqui já estamos cá finalizando finalizando a semana praticamente. Tem um meme nas redes sociais que o pessoal bota assim: quarta-feira, 9 horas da manhã, ou é 4 horas da tarde, semana praticamente encerrada. Semana tá terminando e a gente tá aqui começando o nosso jornal para ficar com você, lhe fazendo companhia até as 2, aqui pelas suas YV 370 e 106,5 para Santa Quitéria e todo o centro-norte do estado que nos acompanha pela Plus FM. Você que tá em casa, no comércio, no trabalho, tá dando aquela carona agora, ouvindo a toda altura o som da Plus FM, então bora lá, participa com a gente. Faz o programa no DDD 85 99264 9800 859 9264 9800, no Instagram @PlusFM Santa Quitéria. A gente já começa o programa de hoje repercutindo acerca do fato que aconteceu, do incidente dentro da fábrica de calçados aqui em Santa Quitéria no final da manhã de ontem, que você teve toda a cobertura da Plus FM praticamente que ao vivo, as informações atualizadas em tempo real do que aconteceu. Primeiro a gente vai trazer as informações atualizadas do estado de saúde, né, desse homem de 50 anos,
que é morador do bairro dos Pereiros. A gente não vai trazer a identidade da vítima, primeiro, né, para preservar a família e até para que o fato seja totalmente esclarecido. A vítima teria caído de uma altura bem considerável, caiu do 3º andar, lá próximo à área do auditório, de uma janela de vidro, e ele foi encontrado por colegas de trabalho já inconsciente no chão. Ele deu entrada no hospital municipal, onde foram identificadas algumas fraturas, né? Teve fratura na costela, teve fratura de costela, teve também suspeita de lesão na coluna, uma provável lesão na cabeça, e uma dessas fraturas de costela acabou perfurando o tórax, né? Perfurando o pulmão, e foi necessário fazer o dreno. Inclusive, segundo a família, esse homem já enfrentava transtornos mentais, deu entrada no hospital municipal às 11h58, trazido pelo SAMU, e suspeita, né, da lesão na coluna, foi entubado e está internado em estado gravíssimo na Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Um quadro que inspira cuidados, foi transferido ontem exatamente às 13h37. Nós procuramos a fábrica de calçados em busca de informações, mas até o fechamento dessa matéria, até o começo do programa, a fábrica não emitiu qualquer posicionamento, qualquer informação sobre o caso, né? Não se manifestou sobre isso que aconteceu lá dentro das suas instalações, nem nota à população, nem nota aos colaboradores. Pelo menos não o que tenha chegado ao nosso conhecimento. Mas a fábrica não se manifestou, o que é uma grande preocupação, porque é uma fábrica onde por ali estão mais de 2.000 colaboradores e acontece um incidente dessa monta, desta proporção, e até para que tranquilize não só os colaboradores, mas as famílias, as pessoas que vêm ali, o pai, a mãe de família, o trabalhador, a trabalhadora, que sai de manhã cedo, que volta para casa no final da tarde, ou que trabalha no expediente da noite, né, que emenda no expediente da noite, e não saber como é que está o estado de saúde daquele colega, daquele companheiro de trabalho, e até também como maior empregadora do município, a fábrica deveria ter esse compromisso, essa manifestação ao público de dizer, né, de pelo menos mencionar de que as causas estão sendo apuradas, de que estão colaborando, né, com a família para esclarecer, de que está prestando suporte. Ao que tomamos conhecimento, tinha representantes da fábrica acompanhando ontem, né, este funcionário lá na Santa Casa de Misericórdia de Sobral, que tinha 2 pessoas da fábrica que estavam acompanhando todo esse processo de transferência e atendimento. E esse homem segue lá entubado, internado na unidade, mas a gente ainda não tem um detalhe mais atualizado de hoje. E por que eu resolvi começar o programa de hoje falando sobre isso? Porque à medida em que as matérias foram publicadas na imprensa, também choveram centenas de comentários nas redes sociais de ex-colaboradores, de pessoas que passaram pelo trabalho na Democrata e de que conheceram ou que tiveram algum ou uma experiência própria e que na maioria dessas pessoas foram relatos negativos. E aí a gente traz aquele debate da saúde mental no trabalho. Ah, mas a gente precisa buscar o pão de cada dia, é a maior empregadora do município. Isso é fato inconteste. Mas até que ponto vale você sacrificar a sua saúde mental, a sua qualidade de vida, o seu bem-estar, pelo pão de cada dia, pelo aquele suor que você dá, numa carga excessiva de cobranças, de mais metas, de mais produção, da perfeição do produto, até com que a pessoa tenha uma mente, no ditado popular, mente lascada. Para não dizer outra palavra, uma mente que já está totalmente deteriorada daquele sistema. Tiago, por que você está mencionando isso? Os comentários das redes sociais são unânimes
e assustadores e preocupantes de pessoas relatando os problemas adquiridos, problemas psicológicos, mentais, emocionais adquiridos a partir dessa carga de trabalho vindo da fábrica de calçados. E aqui eu vou lendo com você que está em casa alguns comentários que estão publicados, que as pessoas fizeram questão de mostrar, e com esse caso que aconteceu ontem lá dentro, evidenciar que não é uma situação para brincadeira. E eu já vou dizer por quê. Porque Santa Quitéria, por mais que a situação passe imperceptível para milhares de pessoas, mas à medida que tem muita gente lá dentro trabalhando, também tem muita gente que procura o hospital e procura o CAPS, o Centro de Apoio Psicossocial, em busca de atendimentos e às vezes com afastamento do trabalho ou atendimento com o psicólogo, com o terapeuta, com outros que seja, para poder equilibrar e por conta dos problemas que são adquiridos. Vamos a alguns comentários. Eles não ligam. Sabemos que em qualquer trabalho tem seus pontos difíceis, principalmente em empresas como a Democrata. O seu trabalho é praticamente a sua casa. Você passa mais dias nele que na sua casa. Então o seu trabalho tem que ser um lugar onde você consiga viver bem, principalmente psicologicamente. Além da pressão psicológica e a falta de um horário adequado para a alimentação. Há pessoas que entram às 6 horas da manhã e ficam até 11 horas, ficando muitas horas sem se alimentar, mesmo saber que o recomendado é comer a cada 3 horas. Digo porque minha irmã trabalha lá e não consegue merendar cedinho e fica sem comer até esse horário, porque não consegue merendar cedo. Deveria ser fiscalizado isso pela nutricionista também, liberar uns 10 minutos para o lanche. São pessoas, não máquinas. Muitos passam mal por conta disso. Eu já trabalhei em fábricas pequenas e grandes e adquiri problemas do estômago e até mesmo psicológicos por não conseguir me alimentar e muitos abusos de poder. Outro comentário. O mínimo, pelo menos ali dentro, seria um psicólogo todo dia, mas o psicólogo de verdade disponível no horário de trabalho dos funcionários. Sempre quando alguém tem crise de ansiedade, ali manda para o ambulatório, não serve de, e tem um palavrão, em relação à ansiedade e depressão. Ah, mas na empresa tem psicólogo. Agora pergunta lá dentro como funciona o psicólogo lá. Outro comentário. Melhor coisa que fiz na vida foi largar essa empresa. Não por morte, mas é um lugar que não trabalho mais nem por muita necessidade financeira. Me submeto às humilhações, nem por muita necessidade financeira, me submeto às humilhações sofridas lá dentro. O estado em que pedi demissão, não desejo a ninguém. Outro comentário, sempre a mesma história. Pessoas adoecendo lá dentro e para eles o mais importante é a produção, o lucro, não estão nem aí para funcionários. Depois fazem reunião dizendo que são família, são lá nada. Se algo acontece, só quem sofre é a família aqui fora. Na mesma hora, eles da empresa colocam o outro no lugar. Outro comentário, eles dão aquela cesta no fim do ano e o que mais me revolta é que aparentemente se alguém colocar testado por doença, não tem direito a receber. Fiquei sabendo e isso é inacreditável. E aqui tem outros comentários. E aqui a RN1 batendo na porta. Infelizmente os gestores não enxergam e nem se esforçam para entender o risco psicossocial dentro do empreendimento. Que esse fato sirva de alerta para os demais da cidade de Santa Quitéria, principalmente. E outro comentário. Você tá vendo a sequência, né? Um atrás do outro. Lá conheci pessoas maravilhosas, mas também aqueles enviados foram quase 12 anos e só quem trabalhou sabe. Muitos não admitem por medo, porque só tem esse emprego, infelizmente. Mas todos sabem que não é mil maravilhas. Talvez pessoas que querem crescer em cima dos outros. E dizem que se você não quer, tem muitos lá fora que querem. Os que entram não passam muito tempo. Já pedem conta porque não aguenta. Se você adoece, você não presta, é frescura. Enquanto muitos não se cuidam e morrem e só dão 2 horas para você se despedir. E aqui, se a gente continuar lendo todos os comentários, vai durar o programa inteiro. E assim, meus amigos, é o Thiago quem está falando isso? Não. São comentários que estão públicos, visíveis para quem acessar lá no A Voz de Santa Quitéria. E a gente se faz a seguinte pergunta. Antes desse lamentável episódio,
acontecer ontem dentro da fábrica? Quantos e quantos funcionários não já tinham sido afastados ou que procuram diariamente, que procuram com problemas? Isso é fato. Estive conversando com o pessoal do CAPES aqui de Santa Quitéria e um número que assustou, referente a 2025, um número preliminar. Um número aí de, por baixo, 400 pessoas que foram atendidas, que procuraram o CAPES por conta dos problemas adquiridos no trabalho. São pessoas que precisam daquele salário, mas não é porque tem que atender aquele padrão, critério, a exigência, a qualidade, que as pessoas precisam ser oprimidas. E quando falam, mas estou puxando pela linguagem do trabalhador, mas oprimidas da pressão, do medo, da base do grito, da base da meta, produção. Quando você está ali dentro, você é mais um a ser substituído. Mas, Thiago, por que eu falar nesse estado, nessa situação? Porque a gente tem que considerar o ser humano. Será que todas essas pessoas que estão falando aqui nas redes sociais e que falam fora dos portões da indústria, será que todas essas pessoas estão erradas? Será que tudo isso que elas relatam, que elas publicam, que elas não têm medo de dizer, será que o problema está nessas pessoas? Faço essa pergunta porque é difícil de você compreender esse excesso, tudo excessivo, tudo em excesso faz mal. E eu vou já falar dos números de saúde mental que precisa. Eu conversava também mais cedo com profissionais, com psicólogos, pessoas que trabalham com isso da saúde mental, que fazem esse alerta, fazem essa preocupação. Quantas pessoas que não saem ali doentes, que precisam tomar um antidepressivo, um calmante, um remédio mais forte para poder se segurar de pé. Enquanto você tem aquele grito ali de se o sapato falhar, deu ruim, se você atrasar meia hora, se você estiver na porta do banheiro e estiver passando mal, você tem um supervisor ali gritando. Uma carga que preocupa, não é só porque é o trabalho pela Santa Quitéria, o trabalho não é isso. As famílias também precisam ser colocadas no respeito, no tratamento. Não é só você dispor, tem um psicólogo ali dentro para cuidar. Mas será que o psicólogo está de fato a par do que os problemas que a pessoa está passando? Ah, mas os problemas são adquiridos somente dentro do trabalho? Não são. Tem os problemas de casa, tem a própria estrutura familiar. Você imagina, o pai de família que se levanta às 4, 5 da manhã, que 6h20 precisa estar dentro da fábrica, sai 11 horas, volta 12h30, sai 4h40, 4h50, que não tem aquela relação ali com o filho, com a filha, com a esposa, tá ali aguentando aquela carga de pressão há muitos anos. E depois que você sai dali, você é descartável, você é substituído, você é mais um. E eu volto até a ponderar outro ponto que já comentei com as próprias pessoas da fábrica. Infelizmente, por mais que a fábrica diga que tem essa responsabilidade social com o município de Santa Quitéria, mas falta a relação humana da fábrica com o município de Santa Quitéria. Infelizmente precisou acontecer esse episódio de ontem, e eu não falo que precisou, mas infelizmente aconteceu, para que a sociedade quiteriense despertasse para um problema que está visível, um problema que já é alertado por muitas pessoas. E é alertado e visível da maneira que você chega no hospital, às vezes de manhã, você chega à tarde e você vê as pessoas com o fardamento da empresa procurando ajuda, precisando do atendimento médico, precisando do atendimento com psicólogo, porque aquela carga tá sufocante, aquela carga tá pesada. E aí quando a gente fala, meus amigos, em relação à saúde mental, essa crise de saúde mental, esse impacto na vida dos trabalhadores e das empresas, não é só Santa Quitéria. É o Brasil inteiro, o Brasil vive essa crise. Só no 2024 foram quase 500 mil de afastamentos. É o reflexo da situação do mercado de trabalho, a questão das condições a qual essas pessoas são expostas. E outra coisa, o Ministério do Trabalho está batendo muito em cima
da NR1. O que é a NR1, Thiago? É a norma com as diretrizes sobre saúde no ambiente de trabalho. É um tema que está passando a ser fiscalizado dentro das empresas, que pode, inclusive, render multa. Quantas e quantas pessoas não estão aí com pedido de licença, motivados aí por várias doenças, né? A lista de doenças de saúde mental que mais tiver a concessão de benefício é, por exemplo, o burnout, né? Burnout e dentre tantas outras que aconteceram. São mulheres, são homens que têm essa sobrecarga, com salários que não são ali suficientes. Você puxa um exemplo aqui da fábrica, a questão da cesta básica, que todos os funcionários da fábrica sabem. Se você faltar um dia, é uma obrigação da fábrica? Não é. Não é uma obrigação da fábrica ela dar a cesta básica. Ela dá como um benefício, como um bônus. Mas se você faltar, a fábrica não dá. Se você colocar um atestado, a fábrica não dá. Se você não for no dia da entrega, você não recebe. Então, peraí. Aquele trabalhador que fez arduamente milhares de sapatos todos os dias, porque ele faltou um dia, porque ele é ser humano, não porque ele quis, porque ele é ser humano, ou porque ficou doente, ou porque ficou comprovado o atestado que ele não estava bem e ele não vai receber. Ah, mas porque tinha que cumprir a meta de estar ali todo dia. E ele não é servidor, e ele não é colaborador, e ele não é trabalhador, ele não fez parte daquela engrenagem para que a fábrica tivesse êxito e celebrasse aí os milhares de pares que são produzidos diariamente. Ele colaborou, ele deu o melhor dele. Aí porque ele faltou, talvez teve algum problema, não vai poder receber, às vezes, aquela cesta que vai ser fundamental ali para a família dele, para saciar a fome dele e da família. Não, a fábrica não vai dar. É correto isso? O problema está de fato no funcionário? Não, minha gente, infelizmente não está. Infelizmente o problema não está nessas pessoas. E aí, nós tivemos agora em janeiro a questão do Janeiro Branco, que é a campanha que trabalha essa questão do cuidado da saúde mental. Dados da Organização Mundial da Saúde revelam que mais de 1 bilhão de pessoas vivem com transtornos mentais e a ansiedade e a depressão são as condições mais prevalentes. E, em complemento a isso, o Ministério da Previdência Social registrou um crescimento alarmante dos afastamentos por saúde mental no Brasil. Em 2024, foram concedidas 472 mil licenças. Entre as doenças que mais geraram benefícios por incapacidade temporária, se destacam a depressão e a ansiedade. E esses números, tudo isso que a gente acabou de falar, eles só simplesmente comprovam que as pessoas estão cada vez mais adoecidas mentalmente. E a urgência de se olhar para eles, para essas pessoas, com as consequências desses transtornos adquiridos que vão muito além do afastamento do trabalho. Em meio a metas, a expectativas, muitas vezes acaba se ignorando os sinais do adoecimento emocional. O bem-estar individual é diretamente influenciado pelas pressões, pelo excesso de trabalho, a insegurança financeira, os conflitos nas relações, a falta de reconhecimento do trabalho e o desafio de equilibrar a vida pessoal e profissional. Até para que a gente se deixe bem claro, Thiago, você hoje está fazendo isso contra a fábrica? Não. A fábrica tem o total espaço aberto, a manifestação aberta para ela se manifestar, para dizer aqui, para rebater se é mentira, se é verdade, as condições em que esses colaboradores estão lá trabalhando, até porque é uma empresa que está há muitos anos atuando aqui, é uma empresa séria, mas quando você se vê cercado de tantos relatos, de tantos comentários, de tantas pessoas que lá trabalharam e mostrando que vem um adoecimento lá de dentro, é algo que também precisa ser dito, precisa ter esse comprometimento de falar. E os indicadores da saúde mental no ambiente de trabalho são os aspectos da organização que dizem respeito às condições, às relações de trabalho, que afeta a saúde mental, física e social das pessoas, sentimentos de ansiedade, depressão, irritabilidade, desânimo, perda de interesse pelo trabalho, incompetência e fracasso, são sinais de alerta que podem vir acompanhados de manifestações psicossomáticas e vem aí dores musculares, dor de cabeça, alteração do sono, fadiga, distúrbios gastrointestinais
E aí é importante, seja você funcionário, seja por medo ou não, seja pelo esgotamento que você está do corpo, seja pela mente que já está adoecida, pelos primeiros sinais que você vê que aquele local não está lhe fazendo bem. E aqui eu quero conclamar e dizer, não só a fábrica, qualquer ambiente de trabalho, seja doméstico, seja empresa, seja qual tipo de trabalho for, que a partir daquele trabalho não esteja lhe fazendo bem, não deixe de procurar ajuda. E não é ajuda só de saúde, não é só ajuda trabalhista, mas é hora de você dar aquele stop, de você resetar, de ver o que você está sentindo, não negligenciar a dor, não negligenciar os sinais. Não, isso aqui é só um cansaço. Não, isso aqui é só uma pressão. Eu preciso ser melhor, eu preciso dar o meu melhor, eu preciso atender a meta. Eu preciso dar o melhor pela produção, o melhor pelo meu chefe, pela minha equipe. Respira uma, duas, quantas vezes for necessário e despertar para os problemas. E mais uma vez frisando, não deixe de procurar ajuda. Se é o caso de você que está nos ouvindo agora, procure a unidade de saúde, procure o CAPS, que oferece o atendimento especializado com equipe multidisciplinar, ou se você também precisa desabafar ou falar com alguém, eu não quero compartilhar minha situação com família, com amigos, com conhecidos, com psicólogo do trabalho. Existe o Centro de Valorização da Vida, o CVV, que proporciona apoio emocional 24 horas por dia através do telefone 188 ou pelo site do cvv.org.br. Ligação gratuita que você pode ligar, pode acessar no site, tem um chat, conversar e vai estar à disposição para lhe dar esse suporte. Você conversa com os voluntários, com uma pessoa que absolutamente não lhe conhece e que você pode sentir mais à vontade para expressar, compartilhar as suas dores. A gente precisa falar sim sobre saúde mental no trabalho. Falar não só quando acontece um episódio desse aqui em Santa Quitéria, mas falar principalmente toda vez que estiver doendo na nossa pele, doendo no nosso calo, doendo na nossa mente, doendo no nosso coração. Falar sim, não é falar só quando vem o janeiro branco, mas falar todos os dias. Já que se exige de um ambiente de trabalho, que os ambientes de trabalho precisam ser bons, precisam ser alegres, precisam ser em família, se fala muito essa questão em família, um time, a família, pois vamos dar as devidas condições e respeitar, praticar, cuidar, acolher. Não são só números, são pessoas, são histórias, são famílias e, enfim, são coisas que são construídas principalmente, são CPFs que valem principalmente fora do trabalho. Você imagina a carga que a família, que o senhor de ontem deve estar passando, do sofrimento, daquele medo, daquela tensão, principalmente do estado de choque com o que aconteceu, tentando assimilar, tentando receber esse suporte, esse apoio, enfim. Então, não deixa de se procurar, né? Não deixe de ser necessário falar, tratar sobre o tema. Tratar de uma maneira responsável, tratar de maneira legal, de uma maneira prudente, mas principalmente que a gente não falte a acolher as pessoas que realmente precisam. 1h07, a gente já começa o plantão policial. Lembrando que daqui a pouco nós vamos trazer entrevistas falando. Tem a audiência pública, né, que foi ocorrida ontem na Câmara Municipal, né, a audiência pública que aconteceu lá na Câmara, né, tratando sobre a questão da campanha salarial. Inclusive vamos trazer entrevista com a Adília Muniz, presidente do Sindicep. E a gente também ouviu agora pela manhã a presidente do Sindicato dos Professores, a Ana Célia Mendonça, para falar sobre essa questão também da votação que aconteceu agora pela manhã, a votação do reajuste salarial e também a progressão do magistério. 1h da tarde, mais 8 minutos, é hora da gente trazer o plantão policial, conferir as ocorrências das últimas 24 horas. Deu polícia, a Plus FM traz a notícia.
13h mais 8, a gente começa o plantão policial falando de um assalto na cidade de Ipu, né? 2 assaltos que aconteceram ao mesmo estabelecimento, no centro daquela cidade, em uma semana. O fato aconteceu no bairro no centro da cidade. O primeiro caso aconteceu na terça-feira, quando a suspeita teria usado uma arma branca, objeto cortante, para ameaçar o proprietário e anunciar o assalto. Ainda segundo a apuração, ela estaria acompanhada por um menor de idade que teria permanecido na entrada do estabelecimento enquanto a mulher agia. A mulher entrou na mercearia, fez ameaças ao comerciante com objeto cortante e foi até a gaveta do caixa, de onde teria subtraído uma quantia em dinheiro. Em seguida, deixou o local. Suspeita é conhecida pelo nome de Jarina e mora no bairro do Breguedorf, em Ipu, e há relatos que ela estaria praticando assaltos utilizando um objeto escondido dentro da roupa. No assalto mais recente, no dia 17, ela teria ido acompanhada do filho, que ficou do lado de fora, e observou toda a ação enquanto ela entrava no mercadinho. Saindo desse caso em Ipu, agora 13h mais 9, nós vamos para Crateús, porque foi liberado ontem à tarde, após participar de audiência de custódia, o jovem que matou o padrasto a facadas e em seguida se apresentou na delegacia de polícia civil. O homicídio que aconteceu na noite da quarta-feira, o crime aconteceu na localidade de Boa Vista, do bairro Ponte Preta, e o Pedro Lucas de Souza Holanda, que guardou a faca e se apresentou na delegacia, relatando ter matado o padrasto, ao afirmar que estaria agredindo a sua mãe. Os policiais do raio, né, que acompanharam ele ficou preso durante a manhã desta quinta-feira, foi levado para participar de audiência de custódia no Fórum de Crateús, onde esteve acompanhado de advogado e após a audiência foi colocado em liberdade. Graças a Deus, né, porque não faz sentido a permanência dele preso, mas que ele tenha cometido esse crime, mas para defender a honra da mãe dele, né, acabou assassinando o padrasto, o companheiro dela, e aí deve responder em liberdade. O juiz compreendeu, diga-se de passagem, compreendeu muito bem acerca, né, desse caso. 1h11 em Santa Quitéria, ainda em Crateús, nesta quinta-feira, por volta das 10 horas, policiais do raio receberam uma denúncia anônima de que havia um mandado de prisão e desfavor de Antônio Enoque Soares de Paulo Filho, que estaria em uma residência no conjunto Dom Fragoso. Policiais foram até o local e encontraram apenas uma senhora, que relatou que o mesmo havia acabado de sair para a residência de um familiar. Diligenciaram até o local e encontraram ele, foi dado voz de prisão e conduzido para a delegacia regional, onde está à disposição da justiça. Outro caso que aconteceu em Crateús, na noite de ontem, por volta das 8h10, policiais que estavam de serviço pelo raio no bairro Fátima 1, que é o local conhecido por denúncias de tráfico de drogas, viram um indivíduo entrando rapidamente no imóvel já apontado, né, como ponto de venda dos entorpecentes. Ao se aproximar pela janela, viram a substância aparentando ser droga e o responsável pelo imóvel permitiu a entrada no local. Foram localizados Antônio Neilson Gomes da Silva e Pedro Emanuel Martins Ferreira. Em um dos cômodos havia uma grande quantidade de entorpecentes, dinheiro em espécie e material para embalo. Também foram apreendidos um revólver calibre 32, com munições, carregador de pistola, uma pistola municiada e um simulacro de arma de fogo, além de uma moto Honda Bros sem indicação de proprietário. Os objetos ilícitos foram apreendidos e o Antônio Neilson e o Marcos Henrique foram autuados por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e se encontram aí à disposição da justiça. E um outro caso que aconteceu é ligado a Crateús na manhã de hoje. Uma viatura da SAP, da Secretaria da Administração Penitenciária, capotou na BR-020 no município de Caridade. Os agentes penitenciários seguiam viagem de Fortaleza com destino a Crateús, quando o condutor teria perdido o controle do veículo que capotou às margens da rodovia. 3 policiais ficaram feridos, eles foram socorridos inicialmente para o Hospital Municipal de Caridade e depois transferidos para o Instituto Dr. José Frota, em Fortaleza. Segundo informações preliminares, os agentes sofreram fortes pancadas na região da cabeça e do tórax
O estado de saúde deles ainda não foi oficialmente divulgado. Os policiais penais estavam conduzindo o detento Francisco Fabiano Dias Nascimento, que se encontra preso em um presídio de Taitinga, estava sendo levado para o Fórum de Crateús, onde seria julgado pelo crime de tentativa de homicídio. Foram estas as ocorrências das últimas 24 horas aqui em Santa Quitéria e na nossa região. Redação Plus. Por dentro da polícia. 13 horas mais 14 minutos, 1h14, o Poder Judiciário acatou uma ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Ceará e condenou um ex-servidor das prefeituras de Nova Russas e Tamboril e 3 sócios de empresas que celebraram contratos com os municípios por crimes contra a administração pública cometidos entre os anos de 2013 e 2020. Durante o período, as empresas de Salomão Muniz, a S2 Serviços e Locações, Ricardo Bezerra, a Séculos Serviços e Locações, e Rodolfo Carvalho, RM Empreendimentos, venceram diversas licitações para a prestação de serviços públicos nas duas cidades. Grande parte das concorrências públicas tinham como gestor de contratos Tomás de Aquino Filho, apontado como responsável por movimentar o esquema criminoso, enquanto era servidor público da Prefeitura de Nova Russas e secretário de Obras de Tamboril. Na decisão de 11 de fevereiro desse ano, a Justiça ainda condenou Tomás de Aquino Filho, Salomão Muniz e Ricardo Bezerra por associação criminosa com base no artigo 288 do Código Penal. Cada um foi sentenciado a 4 anos e 6 meses de prisão e ao pagamento de 141 dias multa. Já Rodolfo Carvalho foi condenado a 3 anos de detenção e 141 dias multa. A investigação do esquema criminoso teve início após relatórios de inteligência financeira, do COAF, apontarem a participação da empresa S2 Serviços e Locações em 5 licitações da Prefeitura de Nova Russas. Os processos somavam cerca de R$700 mil, valor acima do praticado pelo mercado. Diante disso, foi deflagrada uma operação de busca e apreensão em abril de 2021, na qual foram apreendidos documentos e aparelhos eletrônicos para subsidiar as investigações. A partir da análise do material, foi constatado que Salomão Muniz, sócio da S2, efetuou transferências bancárias que somavam cerca de R$1.400.000 para a conta de um funcionário, cujo salário era de R$ 1.212,28. Na conta de outro funcionário, Salomão também fez depósitos que somavam cerca de R$120 mil. Para Tomás de Aquino, sócio da S2, também transferiu R$67 mil, logo após a empresa ganhar uma licitação em Nova Russas. O esquema se repetiu em Tamboril, onde a S2 foi a vencedora de uma licitação no valor de R$426 mil. O processo também foi conduzido por Tomás de Aquino, que teria se beneficiado de parte dos valores recebidos pela empresa. A investigação apontou que a mesma prática também envolveu as empresas Séculos, Serviços e Locações e RM Empreendimentos. As quantias desviadas teriam contribuído para o enriquecimento ilícito dos beneficiários. 13h27, a Câmara Municipal de Santa Quitéria votou agora pela manhã, em sessão encerrada agora há pouco, votou o projeto do reajuste salarial dos professores, dos profissionais do magistério, os professores da rede municipal de ensino, e o projeto veio acrescido também não só da questão do reajuste, né, mas também da progressão que já não era concedida, já não era equiparada há muitos anos. Essa progressão, né, a última vez foi tratado disso, né, tá equiparando, corrigindo erros aí, a última vez foi em 2009, e pelo que os vereadores exporam na tribuna, isso já foi o impacto financeiro que isso vai ter para os professores de Santa Quitéria, na monta no valor de R$14 milhões, ou seja, é muito dinheiro a ser repassado para os nossos educadores. A gente acompanhou a sessão e a gente traz agora a entrevista gravada pela repórter Quiteriana Soares, do A Voz de Santa Quitéria, falando com a Ana Célia Mendonça, presidente do Sindicato dos Professores de Santa Quitéria, o Sindprosk. Vamos ouvir. Redação Plus. Entrevista. Todos que acompanham o site A Voz de Santa Quitéria, a expectativa da espera dessa votação desse PL é uma expectativa tensa, que gera muita ansiedade, porque você espera o bom senso dos vereadores, a qual eles tiveram,
mas é um impacto financeiro muito bom para os professores e a gente tem a confiança de que a gestão vai honrar com esse compromisso, com o que foi determinado, onde foi corrigido dentre as progressões que há muito tempo, desde 2011, vinha com essa defasagem e agora foi feita essa correção. Eu acredito que todos os professores estejam satisfeitos, supervisores, psicopedagogos, com esse reajuste. Um reajuste bem significativo que realmente vai fazer a diferença no salário, né, de cada professor. E a gente pede que cada um honre com esse reajuste, com essa confiança financeira a qual foi lhe dada, foi depositada com essa credibilidade. Que cada um faça realmente o seu trabalho. Há quanto tempo vocês lutavam à procura que esse projeto de lei fosse aprovado? Sabemos que ontem teve uma audiência pública que também foi mencionado sobre todo esse processo, enfim. Há quanto tempo vocês estão nessa luta, nessa batalha de conseguir essa conquista para os professores? Todo ano, quando o MEC determina o reajuste, desde que entramos, assumimos o sindicato 2021, que a gente vem nessa constante luta e desde de 2021 até ano passado essa correção era permanente, era consistente. A gente pedindo essa correção dessa que sempre quando era dado o reajuste, as progressões sempre o professor tinha perdas e que hoje, graças a Deus, foi confirmado pela boa vontade do prefeito Joel, com os vereadores, claro que são eles que aprovam e a gente só tem gratidão, é só agradecer. Tá, então, a gente ouviu a fala da Ana Célia Mendonça, né, falando sobre essa votação, e a gente aproveita para falar também da audiência pública que aconteceu ontem com a presença de servidores municipais, com a presença do Sindicep, e que apresentaram a campanha salarial de 2026, intitulada Se é Público, é de Todos. E entre os pontos que o Sindicep cobrou, estão a convocação dos aprovados, valorização do magistério, jornada de trabalho humanizada, condições de trabalho dignas aos servidores, plano de cargos e carreiras para todos, reconhecimento da insalubridade para os servidores, licença nojo, licença prêmio, licença paternidade, proteção de direitos para ACS e ACS e periculosidade de direito dos vigias. A gente também conversamos ontem com a Adília Muniz, presidente do Sindicep, onde ela destaca essa pauta que é apresentada pelo sindicato e foi abordado também, comentado, cobrado pelos servidores, inclusive com cartazes e das falas, cobrado em relação à situação do PASEP, aquele problema do PASEP, em que do ano base, né, de 2024 consta com apenas um mês trabalhado e que até o momento o município não deu esclarecimentos, não conseguiu descobrir de onde foi o erro. O município disse que foi informado ao Ministério do Trabalho, que fez a parte dele, mas no sistema do Ministério do Trabalho, para os servidores consta apenas um mês pago. Vamos ouvir a fala da Adília Muniz. Possa ser incrementada, né, ao invés de ser 3 dias, passar a ser 10 dias, que foi nossa sugestão. Outras pautas importantíssimas, uma delas é sobre o cadastro de reserva, para que eles possam ser chamados, estarem trabalhando, procurando fazer com que os seus serviços sejam feitos para o cidadão aqui de Santa Quitéria. E também, dentre elas todas, nós estamos com uma situação importantíssima que é falando sobre o PASEP. Nós estivemos aqui, apresentamos as nossas informações referentes aos protocolos, o ofício que nós enviamos à Prefeitura. Todas essas informações nós estamos aguardando uma resposta da Prefeitura para que a gente possa repassar ao servidor. É muito importante que sejam protocolados os ofícios e nós possamos receber as informações. Dentre elas, uma, né, no caso, com o PASEP 2023, com base 23 e 24, eles não receberam de forma concreta, e aí por aí vai. São diversas outras. Nós entregamos para cada servidor um folder que contempla todas as nossas pautas da campanha salarial, tá? E aí, nas nossas redes sociais, nós iremos colocar também essas pautas, qualquer um dos servidores que esteja querendo saber, nós estaremos lá apresentando nas redes sociais e aqui também ficou salva a live, que nós iremos apresentar para eles também, tá? Adília, hoje também teve a reunião das comissões mais cedo, em que participou o Sindicep e o Sindiprosc,
tratando a questão do projeto do reajuste dos profissionais do magistério. E a gente tomou conhecimento agora à noite, né, de que houve algumas mudanças, né, algumas alterações no projeto, que vai ser aplicado aí um reajuste linear, né, de 7%, que vai ajudar a equilibrar mais a questão das percas que teve nos últimos anos. Eu gostaria que você falasse também sobre esse projeto, o que é que foi tratado. A gente viu que teve os sindicatos, teve a Secretaria de Planejamento, representação da Prefeitura, os vereadores. Então, como é que ficou também essa questão? Nós estivemos, né, a convite da Câmara Municipal, participando dessa reunião das comissões. E, além do projeto estar os 7%, virá também a progressão, que isso é um grande avanço para todos nós, professores, que estamos na rede pública. Sem falar que os demais servidores que passaram no concurso de 2024 estarão angariando suas referências a partir do estado probatório. E eu acredito que esse projeto de lei que será amanhã aprovado pelos servidores vai ser, sim, um projeto que valorize os professores. Em relação ao PASEP, nenhum prazo, a gente viu que foi discutido aqui pelos vereadores, também pelo sindicato, mas nenhum prazo dado pelo município para esclarecer e dar uma resposta sobre o que realmente aconteceu? Não. Na semana passada, nós estivemos em reunião com o secretário de gabinete, o secretário de administração, Breno, e ele nos informou que seriam 5 dias úteis. Esses 5 dias úteis já se extrapolou. Hoje entrei em contato com ele aqui mesmo, na Câmara Municipal, e ele me informou que seria feita a informação hoje, até o período da tarde. Nós não recebemos nenhuma informação. Então, assim, o que mais impacta e o que mais existe o desgaste é a falta de informação, a falta de transparência para com essa situação que está desgastante até demais. O que mexe com a nossa cidade passa por aqui. Redação Plus. Agora 13 horas mais 36 minutos, 1h36. A partir de segunda-feira, a Caixa Econômica Federal começa a disponibilizar o Vale Recarga de Gás de Cozinha para beneficiários do programa Gás do Povo. A terceira etapa da política deve contemplar 4,5 milhões de famílias e a expectativa é que até março de 2026 o número chegue a 15 milhões, incluindo aquelas que migraram do auxílio gás dos brasileiros. A recarga, que é gratuita, poderá ser realizada pelo responsável familiar diretamente nas revendedoras que aderiram ao programa. O beneficiário deverá validar a recarga eletronicamente na Azulzinha, na máquina de cartões, por uma das seguintes formas. A operacionalização do programa é feita pela Caixa, que também disponibiliza o sistema para adesão das revendedoras de gás, desde 23 de outubro de 2025. As empresas interessadas em participar devem estar cadastradas na ANP, em situação regular junto à Receita Federal, possuir conta corrente PJ na Caixa e utilizar a Azulzinha como meio de pagamento. A ideia do programa é oferecer gratuidade na recarga do botijão de gás de cozinha de 13 quilos em revendas credenciadas, beneficiando cerca de 50 milhões de pessoas. Para participar, a família deve ter renda de até meio salário mínimo por pessoa e ter o seu cadastro único atualizado nos últimos 24 meses. Além disso, é necessário que o CPF do responsável familiar esteja regularizado na Receita Federal e que o cadastro não apresente pendências como a averiguação cadastral ou indício de óbito do responsável familiar. O programa prioriza famílias beneficiárias do Bolsa Família e aquelas que têm duas ou mais pessoas na sua composição. Aqui em Santa Quitéria, inclusive, já tem 2 locais credenciados para o programa Gás do Povo. A Nacional Gás, na Rua Senador Paula, número 79, na Rua dos Correios, e também a Nacional Gás lá do Lisieux, né? Então, todas essas duas estão já credenciadas com o Gás do Povo, já liberado, e as pessoas podem procurar mais informações no site gasdopovo.mds.gov.br. A gente fecha esse terceiro bloco do programa, aliás, é o terceiro bloco do programa mesmo, até quase rareado. A gente fecha o terceiro bloco falando que chuvas intensas e rajadas de ventos de até 100 km por hora podem atingir pelo menos 44 municípios do Ceará entre hoje e amanhã.
A previsão consta em aviso do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, emitido hoje. O aviso de perigo na cor laranja é classificado como nível 2 de severidade na escala do Instituto e indica probabilidade de chuvas de até 100 milímetros e ventos de 60 a 100 km por hora nas localidades incluídas na previsão, que é válida até às 23h59 do sábado. O segundo aviso, este amarelo, com nível 1 de severidade, abrange 129 cidades cearenses pelo mesmo período. Nesses locais, as chuvas podem chegar a 50 milímetros por dia, associadas a rajadas de até 60 km por hora. 13h45 agora, o governo do Ceará e pelo menos 53 prefeituras cearenses não irão receber em 2026 uma verba extra destinada à educação e repassada pelo governo federal. O recurso faz parte de um mecanismo complementar do Fundeb, que é o principal fonte de financiamento da educação pública no país. O total dessa verba adicional varia de uma rede para outra, e entre os municípios cearenses que vão receber os valores em 2026, está a Santa Quitéria, que vai receber R$ 4.923.857,35. Essas cidades que ficaram de fora, tanto o Estado quanto as 53 redes municipais, ocorre porque essas gestões não atenderam aos critérios estabelecidos pelo MEC, pelo Ministério da Educação, para ter acesso à complementação da União. Entre as exigências estão a redução das desigualdades educacionais entre estudantes, sobretudo de baixa renda, negros e indígenas, e a adoção de critérios técnicos de mérito e desempenho para a escolha de diretores escolares, ou seja, sem indicações políticas. Na prática, o Estado e essas prefeituras deixam de receber valores adicionais que reconhecem avanços na gestão e na aprendizagem dos alunos. O repasse integra a modalidade conhecida como Valor Anual por Aluno Resultado, VAR, criada para premiar redes públicas que melhoram indicadores educacionais e reduzem desigualdades. O repasse dessa verba foi instituído em 2020 com a aprovação do novo Fundeb, mas só começou a ser distribuído em 2023. Desde então, a rede estadual do Ceará ainda não conseguiu acessar os valores dessa modalidade específica de complementação. O não recebimento do VAR em grande parte dos municípios cearenses está relacionado ao desempenho insuficiente dos indicadores de aprendizagem com foco em equidade, o que na prática significa que o aditivo não foi conquistado porque as redes não melhoram o aprendizado de estudantes vulneráveis, como os pobres e negros. Já em outros casos, a perda do recurso ocorreu porque as gestões não comprovaram que adotaram processos técnicos e transparentes para a escolha de gestores escolares, prevalecendo as indicações políticas na ocupação desses cargos. No caso da rede estadual, conforme informado pelo MEC, o Estado não conseguiu reduzir as diferenças de aprendizagem entre alunos ricos e pobres e entre diferentes grupos raciais. Questionada, a Secretaria da Educação do Estado respondeu que o Ceará cumpriu 4 das 5 regras exigidas pela lei do Fundeb para receber o VAR. No cálculo são considerados os resultados do SAEB e dados como a taxa de abandono escolar. O Estado também apresentou melhora no desempenho dos alunos e na redução das desigualdades. Com isso, aumentou o número de municípios cearenses que passaram a receber a complementação do VAR entre 2023 e 2026. Redação Plus. Informação com credibilidade. A Receita Federal liberou às 10 da manhã de hoje a consulta ao novo lote residual de restituição do imposto de renda. São 204 mil restituições destinadas a contribuintes prioritários e não prioritários, com valor total de 578,9 milhões de reais. O crédito bancário do segundo lote do ano será realizado ao longo do dia 27 de fevereiro. A consulta pode ser feita pelo site da Receita. Para isso, basta acessar a página da Receita na internet, clicar em Meu Imposto de Renda e em seguida em consultar a restituição. Quem ainda não recebeu a restituição deve procurar regularizar a situação da declaração. Nesse ano ainda não está definido quando o período de entrega do imposto de renda vai começar. No ano passado foi de 17 de março a 30 de maio. Do total, 337.697.000 serão destinados a contribuintes com prioridade legal, os acima de 80 anos, entre 60 e 79 anos, pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave, e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Além daqueles que não possuem prioridade legal, mas receberam prioridade por ter utilizado a declaração pré-preenchida ou por receber via Pix. E também aos contribuintes não prioritários.
13 horas mais 49 minutos, 1h49 em Santa Quitéria. Lembrando que daqui a pouquinho a gente tem o Tarde Plus, muita alegria, música boa e diversão para você que está sempre ligado aqui na nossa estação, na nossa 106,5. E atenção os microempreendedores individuais, porque o prazo para regularizar o MEI se encerra hoje, dia 20. Quem fala mais sobre isso, chama a atenção para você regularizar sua situação do Simples Nacional, é a nossa repórter Valquíria Rios, que traz essas informações, né, sempre aqui para os microempreendedores. Fala, Valquíria! Os mais de 12 milhões de microempreendedores individuais brasileiros precisam pagar o boleto do MEI nesta sexta-feira, dia 20. Neste mês, o valor é maior do que o boleto que venceu em janeiro, porque já tem como referência o salário mínimo de 2026. A contadora e consultora do Sebrae, Sueli Lira, reforça que pagar o imposto do MEI é importante para evitar problemas e manter garantias. O MEI tem que pagar todo dia 20 a Guia DAS, que é a contribuição mensal, né, para manter o seu CNPJ regular, né, e também todos os benefícios da Previdência Social. É importante a gente saber que a guia do MEI, nesse ano de 2026, vai variar entre R$ 81,05 até R$ 87,05. Já a contribuição do MEI caminhoneiro, ele vai ter a guia DAS variando entre R$ 195,52 a R$ 200,52. A única obrigação do MEI é pagar o boleto, mas é importante que seja de uma fonte confiável. O Sebrae apoia o empreendedor para gerar o boleto pelo 0800 ou pelo site da instituição. O boleto também pode ser emitido pelo portal do empreendedor, com a senha do Gov. Pagar o boleto do MEI atrasado fica mais caro, uma vez que os juros são diários. Então não perca o prazo, que vence nesta sexta-feira. WhatsApp Redação Plus 859-9264-9800. Redação Plus. O Ministério Público do Ceará, por meio do DECOM, instaurou ontem um procedimento administrativo contra a empresa TIM, a operadora TIM, para apurar práticas de cobranças abusivas a clientes do plano pós-pago da operadora de telefonia. O procedimento tem como objetivo apurar os fatos, verificar eventual lesão aos consumidores e adotar as medidas cabíveis, inclusive a responsabilização da empresa, caso sejam confirmadas irregularidades. De acordo com as denúncias recebidas pelo órgão, consumidores relatam que os planos contratados inicialmente, são ofertados por determinado valor, mas sem aviso prévio ou autorização, passam a apresentar o aumento significativo nas faturas, devido à inclusão de serviços não solicitados pelos usuários, o que pode caracterizar a prática conhecida como venda casada. O procedimento considera que as práticas, se confirmadas, violam o Código de Defesa do Consumidor. A empresa foi notificada para apresentar resposta no prazo de 20 dias. O DECOM orienta que consumidores que identifiquem cobranças indevidas ou serviços não contratados em suas faturas formalizem reclamação junto ao órgão, contribuindo para a apuração e repressão de práticas abusivas no mercado de consumo. Agora, 13h53, e a taxa de desemprego atingiu em 2025 a menor média anual da série histórica em 19 estados. E no Distrito Federal, disse nesta sexta-feira o IBGE. Aqui o Ceará ficou com 6,5%. O cenário segue o registrado no país e que também fechou o ano com indicador na mínima. A taxa de desocupação no Brasil foi de 5,6% na média anual de 2025. Os dados integram o PNAD contínua, cuja série histórica começou em 2012. Analistas associam o panorama recente do mercado de trabalho a uma combinação de fatores. O primeiro é um desempenho positivo da economia dos últimos anos, que contribuiu para a abertura de vagas. Outra questão que analistas costumam citar é a mudança demográfica em curso no país. Com o envelhecimento da população, a tendência é de que uma parcela dos brasileiros saia do mercado e deixe de procurar ocupação. Isso reduz a pressão sobre a taxa de emprego, porque uma pessoa sem trabalho também precisa estar em busca de oportunidades para ser considerada desocupada. Não basta só trabalhar. 13h54, e um homem foi preso na manhã desta sexta-feira na cidade de Sobral, suspeito de comercializar
armazenar e compartilhar conteúdo de exploração sexual infanto-juvenil por meio da internet. A ação faz parte da Operação Comércio do Mal 4, deflagrada pela Polícia Federal. A investigação teve início a partir de cooperação policial internacional, com a participação das autoridades da Bélgica e da Nova Zelândia. A investigação faz parte da Força Tarefa de Investigações na Dark Web. Segundo a Polícia Federal, as autoridades identificaram a atuação de um usuário brasileiro que estaria oferecendo e vendendo arquivos com registro de abusos sexuais contra crianças e adolescentes em plataformas digitais de armazenamento em nuvem. O investigado utilizava várias contas interligadas para dificultar a identificação e ocultar a sua atuação. Também há indícios de que ele recebia pagamentos por meio de plataformas digitais internacionais. A Justiça Federal expediu mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão a partir das provas reunidas, incluindo análise de dados financeiros e informações obtidas por meio de cooperação internacional. Durante o cumprimento do mandado, na manhã de hoje, foram apreendidos aparelhos eletrônicos e dispositivos de armazenamento. Os itens devem passar por perícia para aprofundar as investigações e verificar a possível participação de outras pessoas e a identificação das vítimas. Além da ação em Sobral, a delegacia da Polícia Federal em São José do Rio Preto também cumpriu mandado de busca e apreensão na residência de outro indivíduo relacionado ao caso. O suspeito poderá responder, em tese, pelos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, que tratam da produção, armazenamento e divulgação de material sexual envolvendo menores, além do crime de associação criminosa. Se condenado, a soma das penas pode ultrapassar 20 anos de reclusão. Agora, 13h56, é hora da gente já chamar pra cá, conferir os destaques do esporte com Victor Nogueira. Agora na Plus, Esporte 7. Boa tarde. Final de semana tá chegando e com ele os jogos de volta das semifinais do Campeonato Cearense. Amanhã, o Fortaleza recebe o Ferroviário às 5 horas da tarde no estádio Presidente Vargas. O tricolor do PC venceu o Tubarão da Barra por 2-0 no jogo de ida e pode até mesmo perder por 1 gol de diferença nesse jogo da volta, que ainda assim estará classificado para a final do Campeonato Cearense. No domingo, é a vez do Ceará receber o Floresta às 6 horas da noite, também no estádio Presidente Vargas. O Ceará venceu o Floresta pelo placar de 3-0 no jogo da ida e agora pode até mesmo perder por 2 gols de diferença, que ainda estará na grande final do estadual de 2026. Agora, saindo do Campeonato Cearense, vamos falar do mercado da bola. Isso porque lá no Fortaleza as coisas estão movimentadas. Primeiro, o atacante Adam Bareiro está de saída do Fortaleza. Ele inclusive já embarcou rumo à Argentina para assinar contrato com o Boca Juniors. A negociação, segundo a imprensa argentina, gira em 3 milhões de dólares, cerca de 15 milhões de reais. Desse valor, o Fortaleza ficará com 50% e os outros 50% ficarão com o River Plate, o grande rival do Boca Juniors, na Argentina. Ainda falando de Fortaleza, o atacante Lucas Braga, que vinha por empréstimo do Vitória, reprovou nos exames médicos e já retornou para o clube baiano. Ele, que seria reforço do Fortaleza para o restante da temporada, não vai ficar no tricolor do PC e vai defender de fato o Vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, saindo do mercado da bola, vamos falar de seleção brasileira, porque a CBF oficializou um amistoso contra o Egito como o último da seleção brasileira antes da Copa do Mundo. Esse amistoso acontecerá no dia 6 de junho em Cleveland, nos Estados Unidos. Ainda falando de seleção brasileira, o técnico Carlo Ancelotti confirmou em entrevista ao diário AS que renovará com a seleção brasileira por mais 4 temporadas. Ou seja, Carlo Ancelotti ficará também para o ciclo da Copa do Mundo da Arábia Saudita. Ele confirmou essa informação na entrevista e o contrato deverá ser assinado antes dos primeiros amistosos da seleção brasileira desse ano, que serão disputados em março. Então é isso, na segunda-feira a gente está de volta com mais informações do futebol. Victor Nogueira para o Redação Plus. Você ouviu Esporte 7.
Plus FM agora 13h59, obrigado pela sua audiência, terminando por aqui mais uma semana, terminando mais uma edição do Redação Plus. Desejo a você um maravilhoso final de semana, ótima sexta-feira pra todo mundo. Eu volto amanhã não, amanhã é sábado, amanhã não tem programa, eu volto segunda-feira, meu povo, segunda-feira, a partir do 12h30 para mais encontro da informação aqui na sua Plus FM. Na sequência tá chegando o Tarde Plus, mais notícias no cn7.com.br, 6 da noite, nós temos Mara Rodrigues no comando Tô de Olho. Vamos pra frente, boa tarde, Santa Quitéria, se cuide, tudo de bom, bom final de semana e até segunda-feira que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau, forte abraço.